Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu quero te ajudar a encaixar as peças do quebra-cabeça para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, leve e serena. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os 7 pecados capitais. Esse é um tema que foi bem legal de eu estudar quando eu decidi que chegou a hora de eu entender mais a fundo o que significavam esses 7 pecados capitais, porque eu venho de uma base, né? Eu tenho uma estrutura familiar toda pautada dentro da religião católica, porém hoje eu não sigo mais a religião católica. Acredito sim em muitas coisas do que eles ensinam, mas sobre uma outra visão, né? Uma visão um pouquinho mais ampla. Por isso eu acredito muito mais que hoje eu sou espiritualista do que católica ou de me intitular com qualquer outra religião. E quando eu resolvi estudar esses 7 pecados capitais, eu confesso que foi por curiosidade, porque quando eu fui apresentada aos 7 pecados capitais, eu sempre entendi que eles eram ruins e que por esse motivo eu precisava controlar, administrar para que eu não sentisse nenhuma, não quebrasse nenhuma dessas regras, né? Não infringisse nenhuma daquelas regras que estavam ali dispostas nos 7 pecados capitais. Afinal, eles eram ruins, então eu, de qualquer forma, né, eu tinha que tentar evitá-los. E como boa estudante que sou, eu resolvi, primeiro de tudo, entender de onde é que veio a formação dessa palavra, né, os 7 pecados capitais. E estudando a etimologia da palavra pecado, né? Para quem não sabe, a etimologia é a parte da língua portuguesa, das línguas, né? Que estuda a formação das palavras. E eu fui entender como é que a palavra pecado se formou. E ela veio de um prefixo, né? Veio do verbo, na verdade, pec, P-E-C-C-O, se eu não me engano, do latim, que quer significar errar o alvo. Então, por detrás da formação da expressão 7 pecados capitais, a igreja queria, na verdade, passar uma ideia de que eram 7 condutas dos seres humanos que precisavam ser respeitadas e que por esse motivo, pelo pecado naquela época, a palavra pecado ser popular, então eles decidiram que os 7 pecados capitais trariam mais conhecimento no sentido de, educar a população para que eles pudessem cumprir mas seguir, não cair na tentação de infringir, de praticar algum desses 7 pecados capitais. Ou seja, a ideia da Igreja Católica era que as pessoas daquela época, né, vissem essas 7 condutas, né, expressadas através de 7 verbos, como coisas ruins, coisas que precisavam ser evitadas no dia a dia do ser humano. Então, a Igreja Católica, por pecado ser uma palavra bem disseminada na população naquela época, resolveu então juntar esses 7 verbos, essas 7 características e dizer que era ruim, que as pessoas precisavam evitar os comportamentos ligados àquelas palavras. Só que, na verdade, se a gente for parar para pensar, os 7 verbinhos que compõem os 7 pecados capitais são características natas dos seres humanos. Então eu não tenho como evitar, eu não tenho como neutralizar, eu não tenho como deixar de atuar, de praticar aqueles verbos. O que acontece que os 7 pecados capitais se tornam ruins é que dentro de uma mesma natureza, vamos dizer assim, de sentimento, vamos pegar aí a gula como exemplo. Dentro do mesmo sentimento, gula, eu posso usar ela de forma positiva e eu posso usá-la de forma negativa. O que nós, seres humanos, e o que eu aprendi, que eu passei a praticar na minha vida daí pra frente, né, depois que eu descobri isso, depois que eu entendi o que seriam os 7 pecados capitais, é que a gente tenha que ter a noção, o conhecimento de cada um dos 7 pecados capitais e aplicá-los da forma positiva. Porque eu não tenho como deixá-los neutralizados. E se criou uma mística tão grande de que eles eram ruins,
que as pessoas falam, ai, 7 pecados capitais, muita gente tem aversão, como eu tinha. Eu tinha muito medo dos 7 pecados capitais, porque eu não entendia. E hoje eu entendo, por exemplo, a ira é fundamental para a nossa vida. A ira é importante para que ela gere movimento, para que eu saia de uma situação que não me agrada. Então, assim, eu preciso entender o que é a ira dentro de uma natureza sentimento e aplicá-la de forma positiva, não de forma negativa. Quando eu entendo que existem os dois polos dentro de um mesmo sentimento, ira, por exemplo, eu então conscientemente administro todas as minhas ações, todos os meus pensamentos para que eu atue e utilize, né, de forma muito assertiva, de forma muito positiva, os 7 pecados capitais, que não deixam de ser 7 características nossas, próprias dos seres humanos e que, portanto, precisam ser acolhidos. Então, eu resolvi estudar os 7 pecados capitais, adorei, como eu disse, são coisas que eu aplico para a minha vida hoje em dia e que por esse motivo resolvi trazer aqui para dividir com vocês. E a partir daqui para frente eu vou publicar em pequenos vídeos explicando cada sentimento, cada um dos 7 pecados capitais e como é que a gente pode usar ele da forma positiva e como é que a gente pode usar ele da forma negativa, para que assim a gente possa conhecer os 7 pecados capitais e usar a nosso favor, tá certo? Então eu espero que vocês gostem aí do que vem pela frente. Foi feito com muito carinho e pensando sempre para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer como seres humanos, tá certo? Então aguardem aí os próximos 7 vídeos, espero que gostem. Tchau, tchau!